Reencontrando aqui o professor Marco Aurélio Freire, analista político, para a gente bater um papo sobre os últimos acontecimentos no cenário político estadual, local e pelo Brasil afora. Professor Marco Aurélio, muito bom dia. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez, aqui no nosso programa O Povo na Cidade. A gente tem visto os nossos políticos dizerem sempre 2026, a gente discute em 2026. Mas não é bem isso que a gente vê, na verdade, nos gestos e nas atitudes desses figurantes, hein, professor? Bom dia. Bom dia, Dilson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia ao Peteleco também e a todos. Olha, 2026 só começa 2026, esse é o mantra. Mas, assim, o que não se diz é que 2026 para os políticos já começou agora em 2025. O calendário dos políticos não é o nosso. Nosso calendário é para pagar conta, para a gente cuidar das coisas da vida, mas, Dilson, os políticos estão sempre cuidando da próxima eleição. E a próxima eleição 2026, ela já está em andamento. Em que? Articulação política, questões de pesquisa e também de buscar apoios. Está todo mundo fazendo isso e principalmente os principais candidatos. No caso, a governadora Raquel Lira e o prefeito do Recife, João Campos. Está todo mundo se articulando e os gestos deixam claro que 2026, para eles, né, já está correndo há muito tempo. A gente tem visto, inclusive, isso do prefeito do Recife, João Campos, percorrendo o interior, participando de atos públicos, da própria governadora, que mudou o tom do discursos mais inflamados, em cima de cadeira, em cima de mesa. Isso é uma clara demonstração que esse pessoal já está vivendo o ano eleitoral. Olha, cada um joga com as armas que tem, né? No caso, o prefeito do Recife, você lembrou, ele anda pelo estado, veja, é prefeito do Recife, mas faz parcerias com outros municípios para viabilizar essas andanças. A própria governadora, que claro, vai ter que andar o estado todo, também faz o mesmo, mas nos gestos, pequenos gestos e grandes gestos, a gente vê essa questão de subir no palanque, no caso do João Campos, buscar o apoio de Lula, fica ali para tirar uma foto junto, para estar próximo, porque tem uma questão da popularidade. Aí Raquel Lira faz outros movimentos, busca apoio de prefeitos. Você vai vendo como se fosse um tabuleiro de xadrez e cada jogador tem algumas peças para jogar, mas eles estão jogando e está claro, o objetivo final é 2026. Ô, professor Marco Aurélio, a gente observa que essa é uma eleição que deve ser polarizada, né? Deve ser centralizada na reeleição da governadora Raquel Lira, na candidatura também do João Campos. Eu acho que dificilmente surge uma terceira via. Olha, realmente, pelo andar da carruagem, pelo que vemos, é difícil uma terceira via furar essa bolha. Por quê? Primeiro porque já é uma eleição de reeleição. Reeleições já são eleições muito polarizadas em quem está no poder. Porque você vai fazer uma resposta, a população vai perguntar, vai responder o seguinte: nós queremos a continuidade desse governo ou não? E se nós não quisermos, quem a gente coloca no lugar? Então, em geral, é uma eleição muito polarizada nesse aspecto. E no caso de Pernambuco, particularmente, ainda mais polarizada pela emergência, pelo crescimento de João Campos como figura pública. Nesse sentido, é muito difícil uma terceira via sair e deve ficar mesmo entre os dois, entre Raquel de um lado e João Campos do outro. Por quê? Porque a antecipação da eleição, como a gente está dizendo, já provoca isso. É difícil uma terceira via surgir numa articulação que rompa com esses dois elementos. É muito difícil mesmo. Uma outra coisa que a gente tem observado nos últimos dias é uma guerra de divulgação de números, de pesquisas eleitorais, aquelas que são oficialmente feitas por institutos, com enquetes em redes sociais, que tem uma diferença muito grande, mas tem também o eleitor que acredita em um e acredita no outro segmento. Olha, e tem uma diferença enorme. E é bom diferenciar isso. Tem uma diferença enorme. As pesquisas, elas são registradas e elas têm uma metodologia científica e elas são feitas com um formulário. Você tem perguntas, não é uma única pergunta, vota ou não vota. Existe uma série de outras coisas que você faz na pesquisa ali, você para a pessoa e tem todo um método científico. Na enquete, não. Você abre uma página de rede social e as pessoas vão respondendo, inclusive, mais de uma vez, sabe, Dilson? E quanto mais ela responde,
tudo e mais registra. Então é claro que ela não tem força metodológica, ela não tem força científica. Agora, serve como instrumento de persuasão, para tentar convencer as pessoas de que aquela pessoa lá na frente da enquete pode estar na frente. Mas não confie muito em enquete, não. Enquete não fala nada sobre eleição. Pesquisa, sim. Agora tem um detalhe. As pesquisas, a partir do ano que vem, deverão ser registradas no TSE. E isso torna elas mais seguras. Sabe por quê? Porque o formulário, as perguntas, o questionário vai ficar aberto ao público. E isso torna as pesquisas mais seguras também a partir de janeiro do ano que vem. E o interessante é que a gente vê hoje, nas torcidas, que tem quem acredite em uma metodologia e na outra metodologia também. Também. Acho que ano que vem teremos uma guerra de pesquisa, porque os institutos se popularizaram, né? Então você vai ter muito instituto fazendo. O que a gente pode analisar é a metodologia. Mas assim, a maioria das pessoas não para olhar isso, até porque tem todo um método. Mas enfim, Dilson, você olha para a pesquisa, analisa o grau de confiabilidade, ela tem esses dados e aí você vai tentando ver as mais, digamos assim, confiáveis. No entanto, eleição só no dia, né, Dilson? No final das contas, existem tendências e as coisas vão mudando ao longo do tempo, dependendo do que ocorra. Eu sei de uma coisa, será uma eleição animada, viu? Ao que tudo indica, teremos eleição bem animada em Pernambuco. E pelo que a gente está vendo, uma eleição também bastante acirrada. Nos últimos dias, inclusive, professor Marco Aurélio, a gente tem visto uma verdadeira guerra entre o governo e o poder legislativo. Essa guerra entre o governo do estado, a Alep, que tenta travar algum projeto que porventura o governo possa aparecer bem com ele. Quem é que ganha com isso, professor? Olha, isso é reflexo da situação política, né? Justamente a polarização, o acirramento dos polos gera esses embates. E no caso da Assembleia, inclusive é inédito, viu, Dilson? A Alep nunca foi tão hostil a um governo nos últimos 40 anos. A gente não tem notícia, acho que nunca, inclusive. Mas quem ganha com isso? Primeiro, o povo não ganha muito, né? Porque você começa a ter travamentos para obras, para projetos, para situações em geral que poderiam beneficiar a população. Ao mesmo tempo, também é importante dar um papel de fiscalização da Alep. Então, tem esses dois pilares, né? Travar algumas questões que às vezes são importantes, mas também de fiscalizar melhor outras. Agora, tudo isso tem muito mais a ver com a situação eleitoral de 26 do que necessariamente com esses papéis de obras ou de fiscalização. É o jogo eleitoral antecipado e esse é um dos efeitos dele. O efeito da antecipação do jogo eleitoral, que eles negam, é literalmente o travamento da Assembleia Legislativa. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar até 2026, ou seja, temos que conviver com uma situação entre Alep e governo, enquanto não convivermos com a campanha aberta, que logo em 2026 ela vai estar aberta, né? Mas enfim, ela já começou e esse é um dos reflexos. Beleza, tá aí o professor Marco Aurélio Freire com a gente, rapaz. Ano eleitoral é ano que vem, mas a eleição já está sendo vivida literalmente já a partir de agora. Abraço, meu querido professor Marco Aurélio Freire, grande analista político, aqui com a gente, batendo um papo, falando de política de uma forma em geral. 6h52 agora, 6h52. Hoje tem o projeto nos bares da cidade, hoje, né, Lucas? Vai ser bom, viu? Hoje lá no Boteco Tio Luiz. É verdade. Sabe onde é que fica? Não sei. Ali, de frente do Caruaru Shopping. Avenida Adijá da Silva Cazé. Lá onde funcionou durante muito tempo do radar. o Boteco dos Primos. Hoje